Direto da redação Jovem Pan News. Você que está ouvindo a segunda edição do Pan News, dentro do Jurassic Pan nesta quinta-feira. Deixa eu dar uma dica para você se deliciar no Subway. O que tem lá? Tem um baratíssimo de frango empanado por apenas R$7. Esse é o preço que você paga hoje, amanhã, depois da manhã. Corra para qualquer restaurante Subway de Maringá e Sarandi. Promoção válida até o dia 4 de setembro. Então corra. Subway, o sabor de experimentar. Paulo Caetano, muito boa noite. Oi, Carioca, boa noite pra você. Estamos ao vivo, 6 horas e 13 minutos, e nós vamos de informação agora no Pan News aqui dentro do Jurassic Pan. E a primeira fase da obra na Avenida Morangueira foi entregue para uso no início do mês de março deste ano. De lá para cá, nós da Jovem Pan temos acompanhado aquela obra e a constatação que chegamos até agora é triste. O usuário do transporte não foi lembrado na fase do projeto, que foi na gestão anterior, é claro. Também não foi lembrado na hora da execução, que isso já na atual gestão. Nosso repórter Roberto Lima, ele esteve por lá novamente, rodou toda a extensão, tanto da Avenida Morangueira quanto da Avenida Kakogawa, e ele traz pra gente agora o que não é novidade. Na verdade, Roberto, não é novidade nenhuma, que tá por lá tudo sem iluminação ainda, né? Boa noite. Pois é, Paulo, boa noite para você, boa noite para o Carioca, aos amigos da PAN. Realmente não é nenhuma novidade, isso a gente já vem falando já há um bom tempo. Inclusive o próprio usuário do transporte coletivo já esteve entrando em contato conosco aqui pela Jovem Pan, até mesmo para que nós fizéssemos, né, essa reportagem e mostrar realmente como é que está a situação, envolvendo tanto os dois terminais ali na Kakogawa e também aquele que envolve ali a parte da Morangueira, né, Paulo? Estivemos ontem à noite, inclusive, mostrando para você que pode depois, posteriormente, acessar a internet, está disponível, inclusive, a matéria pelo YouTube da Jovem Pan, mas enfim, a gente está relatando algo que aconteceu ontem, inclusive um dia com chuva, né? Um dia com chuva ontem, as laterais ali, Paulo, vamos começar falando aqui dos terminais ali da Kakogawa. Na lateral tem ali os bancos, ou seja, onde o passageiro vai estar guardando ali a sua circular, né? E aí o que acontece? Como ontem estava chovendo, quem senta nessas laterais vai tomar uma certa chuva, Paulo, porque não tem uma certa cobertura ali nas laterais que possa até evitar esses pingos de água. Então, esse já é um ponto negativo. Quando a gente passa para uma outra plataforma, ou seja, no meio ou na outra próxima, inclusive, acho que tem 4, se eu não me engano, as pessoas não se molham, né? Não vai se molhar, até porque a cobertura já abrange esse espaço. Então, esse é um problema em dias de chuva, pelo menos envolvendo os terminais. Quando fomos saímos da Kakogawa, sentido a Avenida Morangueira, nós percebemos a questão ali dos abrigos, Paulo, que realmente fica uma escuridão. Essa é a maior preocupação também do usuário, pessoal que vai pegar o transporte no período da noite. Por exemplo, uma mulher, uma criança, ficar numa situação dessa é difícil, realmente, porque as imagens que nós constatamos pessoalmente, Paulo, realmente é complicado a situação ali. A gente percebe que a iluminação não tem ali reforçada no local e isso pode acarretar aí sérias ocasiões ali, no caso, por exemplo, assaltos. Uma pessoa que está aguardando uma circular à noite ali, ela vai correr esse risco, né? No dia de chuva, por exemplo, fica meio complicado uma pessoa que está aguardando uma circular numa situação como essa. Então, é esse registro que nós da Jovem Pan estamos passando para o ouvinte também, né? A gente esteve ontem à noite relatando toda essa situação, desde a Kakogawa até a Avenida Morangueira, Paulo. Roberto, as imagens que vocês gravaram é uma escuridão total, tá lá no YouTube da Jovem Pan, você entra no YouTube, escreve lá Jovem Pan Maringá, você procura lá por esse vídeo com o Roberto Lima, mostrando todos os detalhes da Kakogawa e da Avenida Morangueira, é uma escuridão só, né, Roberto? Parece-me que, inclusive, o usuário do transporte coletivo não tá querendo muito ficar por ali não, porque é perigoso, né? Sim, exatamente. Inclusive no vídeo eu até falo, ó, os pontos, eles estão vazios.
Mas por que está vazio? Porque ele não dá uma certa segurança, Paulo, pro usuário do transporte coletivo. Então, por isso que realmente ele estava vazio. Tinha outros ali da Avenida Morangueira que estavam descendo passageiros, sim, mas eram poucos. Só que o pessoal já desce e já vai sentir o seu rumo, vai atravessar a faixa ali, já vai ou para sua residência, né, que tem muita gente que mora ali aos arredores, né, então já aproveita e já vai rápido, mas você pode perceber pelas imagens depois, o ouvinte que for acessar, não tem ninguém, o pessoal não fica ali, então é uma certa insegurança que transmite para o usuário do transporte coletivo, Paulo. Tá certo, Roberto, muito obrigado pelas informações. Tá certo, Paulo, a gente volta amanhã a partir das 9 horas com mais informações aqui no Pan News, Paulo. E você, ouvinte Jovem Pan, que quer conferir essas imagens de como está a situação, principalmente ali na Avenida Morangueira, os pontos totalmente sem iluminação, você acessa o YouTube e escreve lá, Jovem Pan Maringá, você vai ter acesso a essas imagens que foram feitas ontem à noite, naquele período de chuvas. Roberto Lima esteve lá, o nosso repórter, e conferiu como está a situação lá, realmente é de doer os olhos. E nós conversamos, entramos em contato com os secretários da prefeitura, entramos em contato com o secretário Gilberto Púrpuro e com o secretário Wagner de Oliveira, para tentar falar sobre o caso. Só que só o secretário Wagner de Oliveira quis se manifestar. Vamos ouvir o que o secretário disse a respeito das obras, a parte de iluminação, tanto da Avenida Cacogal quanto da Avenida Morangueira. Vamos ouvir o secretário. Sobre a iluminação da Avenida Cacogal e Morangueira, nós vamos fazer uma licitação agora no próximo mês para instalar iluminação de LED em toda a via, e inclusive iluminação virada também para a calçada. Então entendemos que a avenida vai ficar muito bem iluminada, que é uma questão até de segurança no trânsito e segurança para os pedestres, para as pessoas, né, que estão trafegando naquele local ali. Então, esse projeto já está em andamento, já foi enviado para o setor de licitação, agora estamos aguardando marcar a data. Sobre a questão dos pontos de ônibus, isso aí é com a Secretaria de Mobilidade, nós entramos em contato com o secretário e ele está providenciando a licitação de pontos de ônibus que serão instalados na Avenida Cacogal e Morangueira. Serão pontos diferentes daquele que estão lá. Esses pontos foram colocados provisoriamente até que a obra toda termine, inclusive os bancos também do terminal serão todos eles diferentes. Foram colocados agora materiais que nós tínhamos, tanto ele tinha na secretaria dele, como nós tínhamos na nossa secretaria, provisoriamente, para dar um certo conforto para as pessoas que estão ali aguardando no ponto de ônibus a circular, né? Mas nós vamos providenciar essa licitação, já está tudo encaminhado, serão os pontos, quem pode falar melhor sobre isso é o Gilberto Púrpuro, mas serão pontos de ônibus mais confortáveis, e a nossa parte, que é a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que é o CEMUSP, nós iremos fazer a iluminação de LED na avenida. Inclusive já tem vários pontos lá que fomos fazendo teste, colocando iluminações para teste, e temos certeza que ficará excelente essa avenida. Todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Por incrível que pareça, essa resposta do secretário Wagner de Oliveira foi a mesma resposta que obtivemos em março. Quer dizer, nós estamos, sei lá, alguém está empurrando a coisa de maneira muito lenta, muito morosa. Tem coisas que não podem ficar para amanhã. E no caso já foram 6 meses aí que a obra foi entregue, a primeira parte ali da Avenida Morangueira, para que os usuários pudessem tomar o transporte ali nos pontos, esperar nos pontos, mas nada disso ainda é como se deve ser. Pontos iluminados com segurança para o usuário do transporte coletivo Cidade Canção Carioca. Nós vamos agora de música, certo? Vamos de música e depois break, e na sequência vamos com o Ângelo Rigon, já está aqui na emissora Carioca, agora 6 horas e 22 minutos. Fecha a tampa. Jovem Pan Maringá, 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Mais do que acreditar. 2018, um ano para transformar. Vem ser jovem, partiu pra cima. Muito bem, Paulo Caetano, 6h32, ao vivo aqui na Maior e Melhor Rede da Rádio do Brasil. Agora eu passo a bola pra você, hein? Oi, Carioca, nós já estamos ao vivo aqui, como você falou, 6h32. Aguinaldo Vieira já está a postos. Ângelo Huck também já está no estúdio. Boa noite, Aguinaldo. Muito boa noite, Paulo Caetano, Carioca e também ao Ângelo Rigon. Boa noite, Ângelo. Boa noite. Tá chegando atrasado? Estamos conferindo aqui as últimas decisões do TRE, do Diário Oficial da Justiça Eleitoral, que sai amanhã, conferindo se tem alguma novidade. Hoje o nosso assunto aqui é política, eleições, né? Principalmente as eleições do Estado. Eu quero começar já perguntando para os nossos, digamos, especialistas aqui no assunto, que já não bastava que as nossas opções de voto são muito fracas no nível nacional. E, ao que parece, no nível estadual, Ângelo, o que está acontecendo? Nós não temos mais opção, né? Opção assim, de escolha de candidatos? Exatamente. Pois é, mesmo porque o prazo está chegando ao final, né? O prazo de contestação das candidaturas. E agora, acho que questão de mais uma semana, a gente tem um quadro mais definido, porque, como se sabe, o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação de 52 candidatos, né? Encerrou ontem, quarta-feira à noite. Então, pode ser que a gente fique sem os nomes aí, ou que alguns nomes conhecidos disputem a eleição sub júdice. E isso vai embaralhar mais ainda a cabeça do eleitor, que, vamos falar a verdade, o eleitor na média não quer muito saber de política, ele não está nem aí, ele quer distância de política hoje. E quando você vê nomes de importância no cenário político paranaense disputando uma eleição sub júdice, né, isso certamente vai ter uma influência sobre o comportamento do eleitor. Se tinha muita gente que não queria comparecer na urna ou não estava ligando para acompanhar o processo político, esse número deve aumentar a partir de agora. Aí, para ajudar, a gente ainda perde nomes, né? Como o Osmar, por exemplo, que retirou o nome. Isso prejudicou muito, né, Aguinaldo, para a escolha, né? Sem dúvida, Paulo. No caso específico do Osmar, né, até os correligionários, como antigamente se falava, assim, ficaram até de boca aberta, né? O próprio prefeito Ulisses Maia, que atualmente ainda é do partido do Osmar, né? Estava ali também, né, por uma questão de fidelidade partidária, ajudando, enfim, no que fosse necessário, mas ficou espantadíssimo. Acho que até hoje ele não acredita que o Osmar pulou fora do barco, né? E vou te dizer, o Osmar, com toda essa caricatura que ele tem, né, de uma cara brava, enfim, mas ele estava só com o PDT, só falando que ele era candidato, ele disputava ali os votos, o percentual com o Ratinho Júnior, né? Tanto é que aí a atual governadora e candidata à reeleição, Cida, estava ainda lá com seus míseros 5% no início, né? E despontavam Ratinho e Osmar. E o Osmar, então, sem nada, né? Só falando, eu sou candidato, já estava na frente, né? Eu acho que bastaria um pouco de mais firmeza e já que os partidos não vieram, não teria tempo de TV, era uma das reclamações dele, mas aí você tinha, né, o maior exemplo ao lado dele, que seria, no caso, que foi o Ulisses, que também estava no PDT, não tinha tempo de TV, estava brigando, muito mais difícil, acho que a eleição do Ulisses do que do Osmar Dias, né, para o governo. E o Osmar simplesmente, eu acho que, como diz a meninada, regou, e aí ficou boa parte do eleitorado, que talvez não fosse totalmente esquerda ou totalmente direita, ou não queria votar com membros que eram do antigo governo, né, ficaram órfãos sem a participação do Osmar Dias. E se eu levar em conta as candidaturas sob júdice, mas os abandonos, Ângelo, tudo que ficou aí é muito raso, né? Você vê aí nos debates a conversa dos candidatos do Paraná, exclusivamente, estamos falando deles agora, muito rasa a conversa, né? Eu vi tem até uma brincadeira, eu vi na internet hoje, uma comparação do candidato Ratinho com a Dilma Rousseff, porque ele falou alguma coisa em uma das coletivas que ele deu por aí. O nível tá muito baixo, não tá muito baixo, Ângelo? Com certeza. Basta ver o que o pessoal escreveu, os comentaristas políticos, a respeito dos debates realizados até agora, né? Uma coisa bem rasa, candidatos vazios. Na verdade, como a gente fala, Pelé nasce
bem raramente nasce um Pelé no futebol. Isso se repete em todos os setores, né? Inclusive de mídia, de comunicação e tudo. Na política, então, nem se fala, que oferece um salário bom para quem se arriscar e ganhar. Então você vê que não aparece todo dia um Rui Barbosa, não aparece toda hora um Fernando Henrique Cardoso, que dos políticos mais recentes, ainda continua sendo respeitado, apesar de falar muita bobagem. Então o que você vê aí é o retrato dessa coisa horrorosa. Parece que tivemos um grande anos 90 na política, como se nada tivesse criado. É uma grande área de goleiro a política paranaense. Você tem pouca gente. O pouco que tinha era o voto de muita gente, que era o Osmar Dias, acabou caindo fora. Mas o Osmar, só lembrando que o Ulisses foi um dos 4 coordenadores da campanha dele, o Osmar só reforçou o que falavam dele. Um deputado, um estadual, me contou, falou assim: Ângelo, o Osmar vai acabar arregando. Eu falei: calma, mas o cara tá ganha a eleição com o pé nas costas, se não no primeiro turno, no segundo, porque o irmão vai abraçar ele. Imagina se o Álvaro, que tem a média, né, nas pesquisas na época de 30%, não vai abraçar o irmão no segundo turno. Então, mas aconteceu realmente o que esse deputado tinha previsto. O Osmar, infelizmente, ele tem um lado bom dele, não se pode negar, mas o lado político dele é muito imaturo. É aquela coisa de briga de irmão que não leva a nada, de birra, né? Aí acaba prejudicando. Aliás, hoje fiquei sabendo que boa parte da coordenação de campanha dele, que estava ao lado do Osmar até acabar essa brincadeira toda, uma parte foi com o João Arruda, até o Nelton Friedrich é candidato a senador, mas a parte mais política que estava com ele está indo com o Ratinho Júnior, que, como diria o comentarista dos males, o menor, né? A gente está se acostumando a escolher o menos ruim, quando o certo devia escolher o melhor dos melhores, né? É aí que eu queria chegar, Ângelo. Por exemplo, o financiamento de campanha que foi estabelecido para esse ano também nos impossibilita de conhecer melhor os bons candidatos, né? Pois é, falando nisso, eu esqueci de postar hoje. Já está na pauta do TSE uma reclamação do Dedeco, que é candidato a deputado federal pelo Podemos aqui do Paraná, e ele reclamando disso. Mas, cara, não consegue mudar. Infelizmente, o sistema eleitoral... Mas no voto, Ângelo. Mas no voto. Eu votar para quem não tem mandato. Não seria uma solução? Pois é, mas vai depender dessa turma. Se eles armam uma coisa simples, que é a questão da financiamento público de campanha. Não permite retroalimentação. Exato. É só eu que vou me aproveitar. Só quem está aqui. É só quem votou. Então imagina, infelizmente, essa reforma política, hoje está explicado por que ela nunca saiu. Por que nem o PT, que ficou aquele tempo todo no governo, não mexeu? Por que o Fernando Henrique, o máximo que ele fez foi aquela burrada de fazer a reeleição? Né? Infelizmente, no Brasil, dada também essa mansidão do brasileiro, o político não vai mexer no sistema para ele se prejudicar. Exato. Né? É uma pena, mas não vejo um futuro, não vejo horizonte para mudar essa situação não, Paulo. Seria muito interessante que houvesse candidaturas avulsas, chegou a falar isso, mas não sai do âmbito da especulação. Chega lá em cima, vamos, uma coisa recente hoje. Mas e o eleitor? E se o eleitor votar em quem não tem mandato? Mas como? Não vai aparecer na urna? Não, quem não tem mandato. O candidato que não tem mandato. Uma renovação. Exato. Não existe. Ignorar o programa de TV, por exemplo. Ignorar os programas. Mas aí é uma questão cultural, né? Da pessoa falar, ele não tem esse. Porque tem muito. As pessoas têm aquela coisa. Não perdeu o voto. Não perdeu o voto, né? Vou votar nesse aqui. A pessoa sabe que ele não presta, mas vai votar para não perder o voto. Então é uma questão cultural, educacional, que aí demora um pouco mais. É porque nessa de não perder o voto, você vê, por exemplo, o candidato ao Senado no Paraná, o Requião, não tá nem fazendo campanha para Senado, né? Tá trabalhando em prol da candidatura do sobrinho, né? Mas o Requião tá bem também, não é muito diferente da questão do governador, porque você não tem muito nome. E acho que para senador, muita gente não sabe que tem que votar em 2 nomes e que isso ao longo da campanha vai se mudar. Apesar de ser uma campanha como se fosse uma injeção de uma vacina, né? Vai ser uma campanha bem rápida essa. Mas acredito que muita gente não tem ainda noção das regras, que você tem que votar em 2 senadores e tal. E por isso, o que está indo agora, antes da televisão, é o recall. É o cara mais conhecido, é o nome mais conhecido. As pessoas ainda vão conhecer o Oriol Visto, vão conhecer o Nelson Friedrich. O número que está aí, pelo menos para senador, não vai mudar, isso eu tenho certeza. Aliás, vai mudar para senador com certeza, porque tem muita opção, você tem 14 nomes, né?
Para 2 vagas. Para 2 vagas. Então a tendência, eu acho que a segunda vaga vai ser uma surpresa, não vai ser essa que está todo mundo comentando. É que tem aquela questão também nas pesquisas espontâneas, você vê no Senado o Requião, depois o Beto Rich, e você vê que o candidato ele começa a ter o fato de ser conhecido, de ter mandato, isso também você aumenta o índice de rejeição, né? Eu acho que o Beto na rejeição ao Senado é um dos que mais tem. Então, às vezes é bom e às vezes não é bom você ser conhecido também, né? Claro que geralmente quem é conhecido já leva uma vantagem. Porém, o Beto Richa, que há alguns meses era já o candidato certo a ocupar uma vaga no Senado, hoje ele já é o segundo, e como diz o Rigon, por exemplo, chegando ao dia da eleição, ele pode não estar entre os dois. O Flávio Arnes, que muita gente não conhece, mas tem um trabalho muito grande com a paz, com essas escolas, pode ser uma surpresa, até como o próprio Canziani. Mas... Aliás, o Flávio foi a grande surpresa do Senado, né? Acho que 17%, a mais né? recente no Paraná. Na última pesquisa, né? Pode se responder. Hoje a gente, com base nessa pesquisa do Ibope, você pode admitir certamente que a segunda vaga não está garantida pelo ex-governador Beto Richa. Isso são os números que mostram. E essa última pesquisa também, vocês acham que o Ratinho Júnior precisa botar as barbas de molho, porque a gente possivelmente terá aí o segundo turno ou não? Eu acho que... Difícil essa, né? Mas aí você começa também uma questão de analisar o Ibope, né? Porque se falava antes, né, quando a Cida saiu candidata ao governo, enfim, já nas primeiras pesquisas ela estava com 5%, e os seus coordenadores já falavam, não, ela tem que ter pelo menos chegar aos 15%, para que, né, os partidos, enfim, mantenham a fidelidade ali, para que apoiem a sua candidatura. E, coincidentemente, o número foi 15, né? Com exceção do Diário, que botou 20, né? Tá certo que o Frank lá tá já apoiando bastante. Mas aí você já começa a duvidar da pesquisa nesse sentido. Mas claro que com esses números, a coordenação, os aliados da governadora estão muito eufóricos mesmo, né? E eu acho que hoje, né? Hoje teríamos um segundo turno, mas vai depender ainda de alguns debates, apesar que as pessoas estão cansadas dessa coisa de política, e eu acredito muito que o povão, vamos dizer assim, não assiste debate, não vai assistir o horário eleitoral. Alheio, né? Fica alheio a situação. Exatamente. E aí eu acho que Ratinho Júnior leva uma vantagem com o povão, por causa do nome do pai, Ratinho Júnior. Ele está já tentando se desfiliar, tirar desassociar o nome Ratinho, que como o Ângelo mesmo falava, a gente vai ter um governador com o nome dele é Ratinho, né? Então não combinaria. Então Carlos Ratinho Júnior, mas a influência do nome do pai popular, eu acho que vai ser muito boa para o candidato. Enquanto que a Cida, né, tem aquele problema, ela ainda não é conhecida como a governadora do estado. Você ia falar, Ângelo? Não, eu em relação ao segundo turno ainda considero uma coisa meio incógnita ainda, porque o horário eleitoral no rádio e televisão não começou ainda. Acho que o Ratinho tem um grande apelo popular, não é à toa que foi o deputado mais votado em 2 situações, para estadual e federal. Fez uma bancada muito grande e tem tentáculos, né, que o PP não tem. E a gente está cansado de saber, você mesmo citou isso aqui, de que hoje para o eleitor uma coligação com 500 partidos não significa vitória. Tem um caso recente de Maringá. Mas em relação à pesquisa do Ibope, você entra no site lá do Ibope, que todas as pesquisas eleitorais de todas as épocas estão lá, não constam as pesquisas que ele fez para a Rádio CBN de Cascavel, que foi essa que ela aparecia com 5, que agora aumenta para 15. Mas o Ratinho está dentro daquele, né, divulgado lá em abril. Ele manteve dentro dos 3% de para cima e para baixo. E a Cida levou, fiz o cálculo, 139 dias, 4 meses, quase 5 meses, e teve que ser beneficiado com a desistência do Osmar.
Não estaríamos falando o nome da Cida aqui se o Osmar tivesse mantido a palavra e fosse candidato a governador. Né? Havia uma certeza de segundo turno com o Osmar. Sim. Com a Cida, eu acredito que ainda não. Temos que esperar o horário eleitoral gratuito. Ela montou uma equipe grande, é coisa de Hollywood, lá em Curitiba. Pessoal que trabalhou pro Jaime Lé, né? É um pessoal... não tem ninguém de Maringá na equipe. Tem gente de Londrina, Curitiba. Então, supõe-se que ela vai ter uma produção assombrosa. Coisa de Hollywood, como eu disse. Agora o Ratinho não fica atrás. Ele vem de uma família de comunicadores. Ele cuida de um grupo de televisão no Paraná. Vai ser um debate mais midiático que de conteúdo. Mesmo porque conteúdo, basta você ver lá, vai no YouTube e vê o debate da Band. É de dar desgosto em certas ocasiões. O que a gente pode vislumbrar, então, com esse cenário político paranaense? Não tem muito que se vislumbrar, então. Não, porque você, não desmerecendo os outros candidatos, né? Mas você tem, então, 3 nomes, né? Ratinho, o Júnior, a Cida e o Arruda. O Arruda não deve... apesar que muita gente gostou dele da participação no debate da Band, o primeiro, mas não vai ter muito fôlego, né? É o típico, também um rosto bonito, tem teoricamente oposição, mas não bate muito, ele é uma oposição... Ele bate no Ratinho, né? Bate no Ratinho, enfim. Aí ele bate no Ratinho, que era governo, mas que é mais governo do que a Cida. Então, eu acho que não temos muita opção. O fato do João Arruda ter votado muitas vezes com o Michel Temer é uma coisa que vai custar para ele, que vai impossibilitar dele crescer. E outra coisa, ele não tem, o PMDB, apesar de ser o grande partido do Brasil e do Paraná, não tem capilaridade eleitoral. Não estou nem falando partidária. Política, mas você sabe onde é, por exemplo, o comitê do João Arruda em Maringá? O PMDB tem 7 mil filiados aqui em Maringá. E o Crispim vai deixar montar, o presidente do partido está no governo da Cida e o resto do partido, em tese, de quem manda, estamos com o João Arruda. E quem está bancando o João Arruda? Né? São coisas aí que vão, no decorrer da campanha, se alguém resolver crescer, né, Arruda, mas não tem substância hoje, inclusive monetária, para crescer. Mas são coisas assim que vão surgir no decorrer da campanha. Campanha que, repito, começa dia 31 no rádio e televisão. A partir daí, então, você vai ter uma ideia. Porque, para mim, até agora, o que se viu foi só se confirmar a expectativa. O Ratinho, na minha opinião, é um pouco mais articulado que a Cida. A Cida é fraca nesses pontos. Pau tem dificuldade para explicar as coisas e tal, você não entende o que ela... Confirmou-se isso nos debates, mas estamos num período de correção para poder começar o horário eleitoral. Até porque a articulação dela de bastidores é muito boa, né? Do marido dela, né? Exato, é muito boa, né? Ele conseguiu arrebanhar bastante gente para trabalhar, né? Mas ele foi pego de surpresa, isso é interessante, é uma notícia, né? Que é a notícia da semana, que foi essa do Ministério Público Eleitoral, e ele está na relação das candidaturas impugnadas. Tem que ver o quanto disso vai trazer dor de cabeça para ele. Porque, queira ou não, ele é como aquele artista de circo, que botou aqueles pratinhos na vareta e está rodando os pratinhos. Uma hora, o pratinho pode cair. A hora que dá uma ventania, ele não esperava aquela ventania, já derruba os pratos. E ele já cuida da campanha da mulher, da campanha dele, da campanha da filha. Todas as articulações partidárias. E tudo aquilo passa pela mão dele. Então, até que ponto ele vai resistir a esse pedido, né? Até que ponto isso vai influenciar a disponibilidade, o entusiasmo dele. Passa a destinar o tempo, boa parte na sua defesa, em como reverter isso, e o exemplo, um pouco guardado as devidas proporções, foi o que também, novamente, aconteceu em Maringá, onde ele era ministro e tinha que, né, ele tinha a sua agenda, matou a charada, né, e não podia estar em Maringá 24 horas, né, e também a coordenação aqui em Maringá foi um desastre. É verdade, juntou-se tudo isso. Pode ser que a política tem muito disso. Quando você não aprende com as derrotas, não aprende com os tombos, você tende a repeti-los, né? Pode ser que esse ano... Isso é pra vida, né, Ângelo? É. Se você não aprender com os erros, você vai cometê-los novamente. Exatamente. Quem deve estar pensando muito nisso é o Beto Richa, que fez 4 anos atrás um acordo com o pessoal do PP, né? Aliás, só para registrar, hoje é dia 24, hoje está fazendo 2 anos, então, que transitou... Dia 23. 24 de amanhã. Amanhã vai fazer 2 anos que transitou em julgado, portanto, essa condenação do Ricardo Barros aqui em Maringá por doação acima do teto permitido pela lei,
Depois de amanhã, dia 25, completar-se-ão 4.110 dias em que o Ricardo foi nomeado vice-líder do Lula em 2007 pela primeira vez, depois de brigar. Ele ficou o tempo todo brigando, ele era vice-líder do FHC, que era a oposição ao Lula. Quando assumiu pelo PP, ele queria que a bancada do PP não se aliasse ao PT. Acabou sendo convencido e virou vice-líder do Lula. Depois virou vice-líder da Dilma, virou ministro do Temer. Então, você vai falar, não, Ricardo não é bobo não é. Né? A gente está falando de uma pessoa que domina, não é à toa que chamam ele de capo, ele domina a cidade e a política da cidade. Agora, até onde vai o fôlego dele? Mas, Ângelo, na política também não tem um ciclo? Né? Eu acho que ele chegou no ápice com ele ministro e deputado, a mulher governadora, a filha. Eu acho que o ciclo talvez... mas eu acho que começou a cair com a eleição do irmão aqui em Maringá. Novamente toco nesse assunto. Pode ser uma derrocada, essa coisa do Ministério Público. Enfim, mas tudo é possível. Mas como você disse, ele é um excelente articulador, tem muito contato, pode se reverter. Mas eu digo que assim, na política às vezes tem um ciclo, né? Você está lá em cima, depois um negocinho de nada pode derrubar e desestruturar todo o império. Pode falar, Ângelo. O certo é que nesta eleição, mesmo com a saída do Osmar, o Ricardo parece ter encontrado, não digo numa pessoa, o Ratinho não é isso, ele não é articulador, ele não é, mas o grupo que ele montou é um grupo profissional em política, não perde para Ricardo. A diferença é que o Ricardo aqui do interior está tentando eleger a mulher, né? O Ratinho é uma coisa que já se criou, ele até ontem eu estava conversando com uma pessoa da campanha dele, ele estava falando justamente disso. O Ratinho hoje está sendo alvo do lado não político dele. Ele é uma pessoa que, além de ter exercido mandatos, ele saiu para o exterior para se aperfeiçoar, para aprender. Ele não ficou naquela coisa de paróquia, tá entendendo? Ele saiu do Brasil para fazer alguns cursos e isso é o que ele quer mostrar nessa campanha. Uma coisa que, no lado do PP, na coligação da situação, é um pouco mais difícil de mostrar. Porque, repito, ela está carregando, não é culpa dela, as rejeições do marido, Ricardo, que tem rejeição, não precisa nem falar, é recorde de Maringá, a última eleição, e do próprio Beto Richa, que está saindo do governo, como de fato acontece com todo político que fica muito tempo no poder. Tá certo, eu quero agradecer a presença de vocês. Aguinaldo, obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com os amigos da PAN. Ângelo, obrigado. Obrigado a vocês, a gente está de volta amanhã cedo no PAN News. Tá certo, Carioca. Tem uma pergunta aqui, pera aí, Ângelo, o que é aqui? É pra você falar, repita. Que hora que é, Carioca? É verdade. Repita. 6 horas e 55 minutos. Repita. 6h55 aqui na Jovem Pan. Maravilha. A gente vai ficando por aqui, Carioca. A gente volta amanhã, sexta-feira, na primeira edição. Amanhã, às 9 da manhã. E amanhã temos entrevista. Exatamente. Amanhã, Ângelo Rigon e Aguinaldo Vieira estão de volta aqui nos estúdios, ao vivo com a gente. Nós vamos entrevistar o comandante do 4º Batalhão. Ele assume amanhã em Maringá. É o Tenente-Coronel Ademar Pascoal. Ele já foi aqui do 4º Batalhão, trabalhou em Maringá por 20 anos aproximadamente e agora está retornando para comandar o batalhão e vai estar conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Maravilha, Paulo. Vamos para o break.